Seja bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Meu nome é Anderson e nesse vídeo eu vou te mostrar dois autores bíblicos que mencionam o nome de Jó. Esse vídeo é muito interessante caso você seja da área da apologética, em defesa da fé cristã. Sabemos que muitas pessoas não acreditam nos escritos sagrados, mas aqui eu vou apresentar dois livros, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento, que mencionam o nome de Jó. Primeiramente, quero mencionar que os judeus eles possuíam vários personagens bíblicos como referência para a sua vida. Personagens esses que viveram nos seus dias, principalmente no Antigo Testamento. Como, por exemplo, Abraão. Abraão, para os judeus, era um exemplo de fé. O rei Davi. O rei Davi, para os judeus, foi o mais exemplar rei que Israel teve. Por isso, eles têm Davi como uma referência quando o assunto é governo. Temos também o exemplo de Elias, um dos maiores, se não o maior profeta para os judeus. Ele é uma grande referência quando o assunto é profetas. Juntamente com Elias, podemos mencionar também Moisés, que além de profeta, foi aquele que trouxe da parte de Deus a lei para os homens. Assim como esses que mencionei, temos vários outros nomes que eu poderia estar citando para você. Agora, quando o assunto é justiça, homens tementes a Deus e que andaram com Deus, vou te mencionar três nomes que para eles eram grandes exemplos. O primeiro deles se trata de Noé. O segundo é a pessoa de Daniel. E o terceiro é a pessoa de Jó. A Bíblia nos afirma que Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações, e andava com Deus. E quanto a Daniel? Daniel era um homem justo, homem temente a Deus, orava a Deus 3 vezes ao dia. Quando ele caiu na cova dos leões, segundo suas próprias palavras, ele recebeu o livramento de Deus porque se achou inocente perante Deus. Daniel era um homem que obedecia à lei de Deus e também à lei dos homens. E em terceiro, temos a pessoa de Jó. A Bíblia afirma que Jó era o homem reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Quero te afirmar que um dos autores bíblicos que mencionam o nome de Jó é o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel profetizou para o povo judeu que estava cativo. Em uma determinada ocasião, os anciãos de Judá se apresentaram perante Ezequiel, querendo questionar a Deus, ouvir algo da parte de Deus. E Deus envia uma palavra a Ezequiel, porém uma palavra indesejável, uma palavra de juízo e condenação. E eu vou ler para você essa palavra, está no livro de Ezequiel, no capítulo 14. E eu vou ler a partir do versículo 12 na versão NVI, Nova Versão Internacional. Esta palavra do Senhor veio a mim. Versículo 13. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Versículo 14. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, ou seja, nessa cidade, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. Continuando no versículo 15. Deus ainda falando. Ou, se eu enviar animais selvagens para aquela nação, e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada, de tal forma que ninguém passe por ela, com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela,
eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas. Só a si mesmos se livrariam, e a nação seria arrasada. Versículo 17. Ou, se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda essa terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas. Somente eles se livrariam. Versículo 19. Ou, se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Então temos aqui no livro do profeta Ezequiel a primeira menção da existência da pessoa de Jó. Em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, temos a primeira menção. Nos outros versículos, eles são mencionados indiretamente, sem estar escrito os seus nomes. Mas na quarta menção, que está no versículo 20, os nomes desses 3 homens justos são citados novamente: Noé, Daniel e Jó, que é o personagem objeto desse assunto. Não sei se você percebeu aqui, mas conforme eu te falei anteriormente, os judeus, eles tinham homens referência. E Noé, Daniel e Jó, eles eram homens justos, homens esses exemplares para o povo judeu. Nesse trecho que acabei de ler, nós vemos que Deus prometeu juízo à terra de Jerusalém. Condenação essa que já estava determinada e não havia mais volta. E por que o nome de Jó foi mencionado aqui nesse texto, juntamente com Noé e Daniel? Porque esses homens eram justos e os judeus acreditavam que Deus poderia dar livramento a uma pessoa, a um povo ou a uma nação, caso uma pessoa justa intercedesse por elas. Você se lembra da história de Abraão, quando o Senhor e 2 anjos lhe apareceram e o Senhor lhe revelou que destruiria as cidades de Sodoma e Gomorra? Você deve se lembrar que Abraão, um homem justo, tentou interceder por aquelas cidades, mas Deus já estava decidido a destruir as mesmas. E ele até falou com Abraão: se houver um justo sequer naquela terra, ela não será destruída. E de fato foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Dentre aquele povo não havia nenhum justo, todos eles eram ímpios. É claro que os 2 anjos que prosseguiram para aquela cidade retiraram Ló daquela cidade, porque Ló era um homem justo, ele era sobrinho de Abraão, mas ele não era daquele povo, ele não era daquela nação. E nesse exemplo, vemos que Deus não poupou aquelas cidades, ele poupou apenas a vida de um homem justo que havia nessa cidade. E de forma semelhante, Deus leva uma mensagem parecida aos judeus, aos anciãos que estavam perante Ezequiel. Por isso Deus lhe falou: se eu enviar os meus 4 terríveis juízos sobre esta terra, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, essa terra não receberia livramento. Apenas esses 3 homens justos. E por que Jó foi citado nesse livro? Porque ele era um homem justo, um homem reto, temente ao Senhor, homem que agradava a Deus. E para você que tem interesse na área da apologética, Deus, porventura, se utilizaria de um personagem fictício, de uma história mítica, para
corrigir o seu povo, para alertar o seu povo, para comunicar uma mensagem de juízo com o seu povo, ainda mais colocando dois outros personagens bíblicos verdadeiros? Você acha que Ezequiel, um homem usado pelo Espírito do Senhor para profetizar às nações, se utilizaria de um personagem fictício para comunicar com o povo de Deus? É claro que não. Ele jamais faria isso. Se isso ocorresse, o livro de Ezequiel perderia todo o crédito, assim como os outros três personagens, os quais ele citou, Noé, Daniel e Jó. E isso comprometeria, sim, todo o escrito sagrado, o qual nós conhecemos como Bíblia. Agora eu vou te mencionar o segundo autor que também citou o nome de Jó. E nesse caso, não foi por causa do seu testemunho de justiça, mas sim por causa do seu testemunho de ser um homem paciente e perseverante. Homem esse que esperou no Senhor e recebeu a sua recompensa da parte de Deus. Eu vou ler para você agora o livro de Tiago, no capítulo 5. Essa versão que vou ler é Almeida Corrigida Fiel. E eu vou ler a partir do versículo 8. Antes de ler a partir do versículo 8, é interessante você saber que essa carta que Tiago escreveu foi direcionada aos judeus que estavam na dispersão, judeus esses que estavam dispersos, espalhados por toda a terra, por vários motivos, inclusive a perseguição. É importante também considerarmos que o povo judeu era rejeitado e perseguido pelos gentios. E os judeus cristãos convertidos ao Senhor Jesus, eles também eram convertidos, não somente pelos gentios, os estrangeiros, mas também pelos judeus, aqueles de sua própria nação, os quais não creram no Senhor. Então, Tiago envia essa carta para lhes transmitir conforto, ensino, exortação e direção quanto à vida cristã, os motivando para perseverar na fé. Vou ler agora a partir do versículo 8 do capítulo 5 do livro de Tiago. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Versículo 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Vou ler mais uma vez o versículo 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aqui nós temos o segundo autor que mencionou o nome de Jó, e sua referência está em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Temos aqui mais um exemplo para defendermos a nossa fé cristã, pois nós, como cristãos, nós cremos que o livro de Jó é verdadeiro, a história nele contida é verdadeira e o personagem Jó, de fato, existiu. Vamos observar alguns detalhes nesse trecho do livro de Tiago que acabei de ler. No versículo 11, Tiago escreveu o seguinte: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó. Ele diz o seguinte: vocês ouviram, ou seja, vocês conhecem a história, o exemplo que os nossos pais nos têm ensinado através da tradição oral e até mesmo através dos escritos das Sagradas Escrituras. Eles já conheciam a história de Jó. Eles acreditavam na pessoa de Jó, no livro de Jó. Você deve se lembrar também que em algum lugar na Bíblia está escrito que os oráculos de Deus, os escritos, a lei de Deus, elas foram confiadas pelo próprio Deus aos judeus, para eles administrarem e transmitirem a sua lei e o seu conhecimento.
leis essas, conhecimentos esses que estão nas Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Então nós vemos aqui que os judeus já tinham conhecimento da existência de Jó, ou da história de Jó. E o escritor Tiago continua: e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Vemos aqui que Tiago se utilizou do personagem Jó para confortar os judeus que estavam em aflição e perseguição ao redor de sua terra. Então, para concluir, nós temos dois autores bíblicos que mencionaram o nome de Jó. Ezequiel, em Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e 20, e Tiago, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Espero que esse vídeo tenha contribuído com seus estudos bíblicos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.